Meus irmãos, muito bom dia. Shalom. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa encontrar você em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com você. Você tem alguns minutos para poder parar o que você está fazendo aí, ou não iniciou ainda o trabalho, né? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus? Vamos? Porque alguns minutos que você para, se você entender, prestar atenção e praticar, pode fazer toda a diferença na sua vida. A palavra de Deus diz, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, no versículo 39, assim: Indo, porém, ele mais adiante, prostrou-se diante do seu rosto, da sua face, e orou ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Porém, não seja feito como eu quero, mas assim como tu queres. Louvado seja Deus. Essa oração foi uma oração que Jesus fez, que nos revela muitas coisas. Jesus ele fez essa oração em sinal de total entrega, né? Uma oração de entrega. E Jesus, como homem, neste momento, ele estava profundamente angustiado, porque estava chegando o momento dele ir por madeiro, né? E Jesus, como nós sabemos, Jesus ele curou muitas pessoas e ainda continua curando. Estou falando ele em vida aqui, 100% homem, 100% Deus, né? Mas ele sendo Deus, ele não usurpou ser Deus, mas se humilhou, se esvaziou, se despiu da sua glória e se fez semelhante aos homens, e semelhante aos homens se fez servo, para poder nos dar o exemplo, e dessa forma agindo ele recebeu o nome, que está sobre todo o nome, louvado seja Deus. E Jesus quando curava pessoas, né, cego via, paralítico andava, coxo andava, pessoas leprosas, pessoas possessas de demônio eram libertas, ele ia recarregar as baterias e louvar a Deus, né, no monte, ao Deus Pai, e se comunicar com o Pai ali, recarregar as baterias para o outro dia de batalha, né? De luta e de vitória. Porém, nesse momento, Jesus ele externou algo muito profundo para nós nessa oração. Deus, nesse momento, estava só olhando o sofrimento do seu filho. Jesus disse: Abba, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se não, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então Jesus aqui nesse momento de angústia, de tristeza, de dor, ele sabia que estava chegando o momento dele ir para o sacrifício da cruz, para o espetáculo do Calvário, aonde ele seria crucificado. Ele se prostrou diante da sua face em terra. Ele colocou a sua face na terra e se prostrou. Mas aqui o que prevaleceu não foi a vontade dele, porque ele se entregou totalmente, mesmo nesse momento de angústia. Aqui nós aprendemos que a nossa entrega para com Deus Pai não só tem que ser nos momentos de bonança. Aqui é uma vida de entrega total. Bem como o apóstolo Paulo disse, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo na carne, eu não vivo para fazer a minha vontade, mas segundo aquilo que Deus me direciona e me orienta. No capítulo 20, no versículo 24 de Atos, Paulo também declara: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para cumprir o meu chamado de pregar as boas novas que está em Cristo Jesus o Senhor. Ele aceitou de coração o chamado dele em Atos capítulo 9. Louvado seja Deus. Então, nessa manhã, eu quero falar com você a respeito de entrega. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, versículo 12, para que a gente venha se revestir com toda a armadura de Deus, e fala que a nossa luta não é uma luta carnal, é uma luta espiritual. Então, entendemos que até uma atitude de entrega dessa aí que Jesus tomou, foi debaixo de muita restrição, de muita luta, dificuldade. E quando Jesus ele perguntou assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O cálice é o sofrimento, aquela agonia que ele iria passar. Não tinha nenhuma linha atenuante para que pudesse transferir
de outro meio, de outra forma, para poder resgatar a humanidade. Então Jesus foi até o final. Nessa atitude de Jesus, ele está falando para mim e para você que ele se entregou na hora da bonança dos milagres, mas também na hora da morte, na hora da angústia. Jesus aí estava angustiado. E nós vivemos a nossa vida em muitas angústias, muitas dificuldades, muitos dilemas, muitos percalços, mas são situações às vezes que nós enxergamos gigantesca para nós, mas Deus, ele faz todo gigante cair por terra e se tornar nada diante do fiel. Louvado seja Deus. Será que você tem vivido mesmo uma vida de entrega? Porque Jesus, ele deu o exemplo até o final. Sabe o que eu entendo pela revelação dessa palavra? Que tem muitas pessoas que já deveriam estar vivendo o que Deus tem para as vossas vidas. Só que não estão vivendo. Por quê? Porque não tem uma vida de entrega. João Batista no deserto, ele era o quê? Uma voz: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O texto temático da mensagem de João Batista era o quê? Arrependimento. Jesus veio para a terra para quê? Para pregar o quê? Bênção? Prosperidade? Riqueza? Não. Posição? Não. Pregar arrependimento. A pessoa tem que se arrepender para que alcance o perdão de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus e consiga viver uma vida de entrega como nós acabamos de ler nesse texto. Em Mateus capítulo 26, versículo 39. Eu sei, Pai, que o sofrimento está vindo aí, mas não tem um jeito de passar de mim esses cálices desse sofrimento. Porém, ele logo disse que não seja feito como eu quero, mas assim como tu queres. Louvado seja Deus. Você pode falar isso nessa manhã para Deus ou não? Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feito como tu queres, não como eu quero. Porque servir a Deus na bênção, na bonança é bom. Eu quero ver na hora que o vento começar. Louvado seja Deus. Na prova, na luta, na adversidade aí. Se for para servir o Senhor só na bênção, aí é fácil, né, irmão? A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Quero ver você viver uma vida de entrega daquilo que Deus tem para a sua vida. Você só vai conseguir se converter de verdade quando você tiver uma vida de entrega. Jesus, ele se entregou. Ele falou, Senhor, que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Sabe por que Jesus humanamente falou aquilo para Deus? Para o Pai? Para o Abba? Porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos. Oh, glória! Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Então, viva uma vida de entrega nessa manhã. Você que ouviu essa palavra, por que muitas das vezes pessoas, mesmo professando a fé, mas têm uma vida de dificuldade, de frustração, de mau testemunho, porque não tem uma vida de entrega? O que é uma vida de entrega, pastor? Não é só entender, não é só ser um teólogo, um bacharel, você pode ser o que você quiser, mas se você não tiver uma vida de entrega e obediência para o que Deus quer, você não tem uma vida de entrega. E você corre o risco naquele dia de ouvir assim, ó: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticava a iniquidade. Pecado consciente, atitude contra uma vida de entrega. Louvado seja Deus. Mas Senhor, mas eu expulsei demônios, eu ganhei tantas almas, eu fiz tanta coisa, o título vai ficar tudo de lado. As obras vão ser provadas no fogo. Se queimar, não era de Deus. E se não queimar, oh glória, é aprovado por Deus. Entrai para o gozo do teu Senhor. O que tu quer ouvir naquele grande dia lá? O que você está esperando para viver uma vida de entrega? Oh glória, louvado seja Deus. Se entregue, o Senhor não quer você pela metade. Eu te pergunto, Jesus, ele se entregou lá pela metade ou por inteiro? Pela tua vida, pela tua salvação, pela tua vitória, pelos livramentos que ele tem te dado. E por que você não se entrega por inteiro? Por que você nessa manhã não faz uma aliança nova com Deus? E diz assim, Senhor, eis-me aqui, que não seja feito a partir de hoje, Senhor, a minha vontade, mas a tua na minha vida. Me dá capacidade, me dá sabedoria, me dá sustentabilidade. Você está achando que aqueles que Deus chama para o ministério, para fazer a obra, falta alguma coisa, irmão? Não falta.
Se a pessoa for fiel, ainda que não chova, o Senhor prepara corvo lá no ribeiro para levar pão e carne, ele vai beber água do ribeiro ainda. Mas se acabar a água do ribeiro, aí é outra parte. Aí tem casa de viúva, tem provisão de Deus, tem maná na vida do fiel. O Senhor pergunta nessa manhã, cadê aqueles que querem verdadeiramente viver uma vida de entrega? Quem não vive uma vida de entrega fica apontando defeito, fica questionando, fica arrumando desculpa. Mas o Senhor está falando com você mesmo. Ah, mas o sistema não... Eu não vou dar conta de sistema. Não é eu que vou responder por ninguém, eu vou responder por mim. A palavra de Deus diz que a salvação ela é individual. Marido não salva esposa, esposa não salva marido. Faça a sua parte. Pare de querer transmitir a responsabilidade para as pessoas aonde você está protelando a tempo de viver uma vida de entrega. Jesus disse, Pai, se possível for, Senhor, passa de mim esse cálice. Porém, que não seja feito como eu quero, mas como assim tu queres. Louvado seja Deus, se entregou. Glória, prostrado. Você pode imaginar Jesus ajoelhado com a face no pó, fazendo essa oração? Deixa eu perguntar mais algo para você, para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo. Tem pessoas, né, que ouvem a palavra e falam assim, não, pastor, esse vídeo está muito longo. Mas para outras coisas não é longo, né? Mas amém, glória a Deus. Quanto tempo que você não tem se prostrado diante de Deus? Para agradecer, para se humilhar, para se reportar diante de Deus, para se reportar quando você trata um irmão mal. Senhor, me perdoa, Senhor. Eu vou pedir perdão, vou fazer como tu queres. Ei, quem vive uma vida de entrega, ele não faz a vontade dele. Ele faz a vontade de Deus na vida dele. Receba essa palavra? Eu quero orar por cada um de nós nesse momento, para aqueles que querem viver uma vida de entrega. Faça um comentário nesse vídeo, fale alguma coisa para mim no privado, você que faz parte do grupo, da igreja, etc., para que a gente possa estar alinhando essas falas da parte de Deus. E toda leitura, toda escritura inspirada é da parte de Deus, louvado seja Deus. É alimento para a nossa alma nessa manhã. Eu quero orar por cada um de nós, Pai. Eu te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade. Muito obrigado por essa palavra, porque tem falado comigo. Quem sabe, meu Pai, eu não tenho sido um frustrado diante de tantas coisas, porque eu tenho uma vida de omissão e não uma vida de submissão à Tua majestade, à Tua soberania. Senhor, que eu não venha reportar para os meus irmãos a responsabilidade que é minha, e que eu possa me humilhar, ser humilde no trato, na minha vida e no meu testemunho, para que o Senhor continue sendo glorificado através da minha humilde existência. Sou um miserável pecador e careço da Tua graça, do Teu perdão todo dia, mas que eu consiga, Pai, me submeter a uma vida de entrega para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus te abençoe.